O Gazeta Entrevista já está de volta para o nosso primeiro bloco, recebendo aqui no Gazeta Entrevista o diretor-presidente do DEPASA, Edivaldo Magalhães. Olha, o DEPASA agora vai ser um órgão onde os servidores terão uma carreira, serão servidores efetivos, porque a Assembleia Legislativa aprovou na semana passada a criação de 724 cargos para a estrutura administrativa do DEPASA. E como é que o DEPASA funciona até agora? Com empresas terceirizadas oferecendo mão de obra. E o presidente do DEPASA vai nos dizer o que é que muda com essa lei que foi aprovada, criando esses cargos. Presidente. Boa noite, Rogério. Boa noite. Primeiro, é uma satisfação poder estar aqui contigo. Todas as vezes que a gente conversa aqui, a gente não conversa com pouca gente não, é com quase o estado do Acre inteiro. Tem uns 2 ou 3 que acompanham o programa, né? Bastante. Quero cumprimentar, inclusive, todos os que nos acompanham também dos municípios. Pois é, no interior nós temos uma grande audiência. E nós atuamos também fortemente no interior. O DEPASA, Rogério, ele tem a responsabilidade de cuidar da captação, da produção e da distribuição de água em 22 municípios. E ele foi criado recentemente. Ele tem uma vida ainda curta, 5 anos. Porque ele sucedeu a antiga Sanacre, que criminosamente foi destruída como uma empresa que trouxe e construiu a história do saneamento no estado do Acre. Depois cometeram um segundo crime, que foi municipalizar a produção e distribuição de água no município de Rio Branco. Que foi o SAERB. Que foi o SAERB. E aí, vale dizer que os servidores do SAERB, os trabalhadores do SAERB hoje estão à disposição do DEPASA e dão uma grande contribuição hoje no abastecimento de Rio Branco. Mas quando se fez e se tomou essa decisão, o que é que ocorreu? A Prefeitura de Rio Branco não tinha a mínima condição financeira de bancar a produção e a distribuição de água e nem muito menos de garantir os serviços essenciais de manutenção do cotidiano. O governador Tião Viana tomou uma decisão de assumir essa responsabilidade de estadualizar todo esse processo. Ora, isso trouxe um desafio, que não é um desafio pequeno, porque você tinha essa responsabilidade com carreiras como a da Sanacre já em extinção. Mas até então, o DEPASA estava funcionando como? Olha, o DEA sucedeu a Sanacre, que ficava com o abastecimento nos municípios, e o SAERB em Rio Branco. Quando o DEPASA surge, ele precisou fazer a terceirização de vários dos seus serviços para poder dar conta das suas responsabilidades. E a nova lei de terceirizações, mesmo exagerando no processo de terceirização, mas garante algo extraordinário, que é as empresas públicas não terceirizarem a sua atividade fim. Mas no caso do DEPASA isso acontecia, né? Até então nós estávamos assim, digamos, com essa fragilidade jurídica nas carreiras do DEPASA. Foi por isso que nós já realizamos esse ano 4 concursos simplificados temporários para as carreiras do DEPASA. 1 de nível superior e 3 de nível médio e fundamental. Para garantir que esse servidor, que hoje é responsável pela produção, é responsável pela manutenção, é o responsável pela distribuição da água nos 22 municípios, pudesse ter o mínimo de segurança funcional e a empresa ter o mínimo de segurança jurídica para cumprir com a sua missão constitucional. E essas vagas serão ocupadas através de concurso público? Concurso público. Todas elas serão ocupadas através de concurso público. Você precisa ter a previsão da carreira para depois fazer um concurso definitivo. Nós migramos da terceirização para um concurso temporário. E vamos migrar desse concurso temporário para um concurso permanente. E essas vagas são suficientes para a estrutura do DEPASA? Que são 22 municípios. São 22 municípios. Elas estão previstas diante de uma realidade de hoje.
É claro que no momento em que você realizar um concurso como esse, você pode, inclusive, discutir a própria alteração da própria lei para ampliar o número de vagas, mas para a realidade de hoje são suficientes. E já tem data para esse concurso? Ainda não tem data, porque isso depende também das condições econômicas que nós vamos viver nos próximos meses. É preciso ter previsão orçamentária e financeira para que se possa realizar um concurso dessa envergadura. Presidente, quando o senhor assumiu o DEPASA, uma das preocupações era a questão financeira. Primeiro, saber como é que estava, fazer um raio-x, etc., tentar melhorar a arrecadação. Como estão as finanças do DEPASA hoje? Olha, nós melhoramos as nossas finanças, mas a realidade econômica do país atinge também o nosso Estado. As pessoas, quando estão muito apertadas, elas também vão cortando alguns compromissos, né? Tem muita gente devendo água? Temos um nível de inadimplência ainda muito grande. Nós fizemos uma campanha de parcelamento de dívidas que teve uma boa adesão, e isso foi o que melhorou a nossa arrecadação, mas eu diria para você que nós estamos ainda distante de termos uma arrecadação que dê sustentabilidade financeira para bancar todas as nossas demandas. Aquilo que a gente arrecada hoje ainda não é suficiente para pagar produto químico e toda a nossa manutenção do cotidiano, então, do dia a dia. É uma empresa deficitária? Ela é uma empresa ainda deficitária. Mas a água no Brasil é deficitária, salvo exceções dos grandes centros. Água mineral. A água, as empresas responsáveis pelo abastecimento de água no nosso país são deficitárias. Por isso que é uma atividade essencial. E é por isso que ela precisa continuar na mão do Estado, tem que ser uma estatal, porque o Estado vai precisar ainda bancar e fazer grandes investimentos para que a gente consiga garantir um direito essencial para as pessoas, que é o direito a ter acesso ao abastecimento. E nesse sentido, como é que está a melhoria dos serviços, a expansão? Eu lembro que quando aqui em Rio Branco o SAERB foi devolvido, uma das garantias do governo foi melhorar o abastecimento. Isso aí, nós estamos fazendo investimentos nesse sentido. Nesse momento nós estamos trabalhando em 3 frentes. Uma delas é aumentar a nossa produção de água para a distribuição para a comunidade. Nós estamos com um projeto de ampliar e modernizar a nossa ETA 1, a primeira estação de tratamento aqui da história de Rio Branco, para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de produção. Segunda, grande meta que já está em execução, inclusive o programa Ruas do Povo atende a essa meta, que é a ampliação de rede. Existem muitos lugares ainda na nossa capital que nós não temos sequer rede de água chegando na casa das pessoas. Seja porque é um bairro novo, fruto de uma ocupação mais recente, seja porque às vezes era um local onde não tinha adutoras próximas e por isso não tinha rede, e seja em lugares às vezes inóspitos, que a comunidade foi ocupando, como é a dinâmica das cidades, e também não tinha rede. Então nós estamos fazendo essa ampliação nossa de rede. E o terceiro grande investimento é na modernização, isto é, para as estruturas que nós estamos hoje, que nós temos hoje já no nosso departamento, elas possam ser otimizadas. Por exemplo, nós estamos trabalhando num grande investimento ali no nosso centro de reservação da floresta, que nos próximos dias vai ficar pronto. Esperamos que até o dia 9 agora do mês de novembro, nós vamos entrar em operação e vamos fazer com que uma grande parte da nossa cidade, que hoje tem um abastecimento intermitente, portanto um dia sim, 2 não, quando há um problema de adutora ou um problema de queda de energia, às vezes é um dia sim, 3 não, nós vamos ter as condições de fazer abastecimento diário nessa grande região. Rogério, você conhece bem Cruzeiro do Sul, essa região de Rio Branco que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo esse investimento, comporta 100 mil pessoas. É como se nós incorporássemos ao abastecimento diário mais de 100 mil pessoas aqui na capital. Então, modernização, ampliação de rede e aumento da produção, para que nesses próximos 2 anos nós possamos chegar em todas as casas de todos os bairros da nossa capital. Presidente, vamos falar do Ruas do Povo, que é o programa que está sob a gestão do DEPASA e que na primeira fase, em que pese o grande número de ruas, o grande benefício que trouxe para a população, mas ficou, digamos assim, uma manchinha, que foram aquelas ruas mal acabadas, que deram problema, que não duraram o tempo previsto. Nessa segunda etapa, o senhor já conseguiu apagar essa mancha?
Veja bem, a marca do programa Ruas do Povo não são esses problemas. A marca do programa Ruas do Povo é a inclusão das pessoas ao acesso, a ter direito a sair da sua casa, não mais com a sacola nos pés, a ter direito a ir para o seu culto, ou passear com a sua família, ou o filho ir para a escola, não mais tendo que ficar privado dentro da sua própria residência, dentro do seu próprio bairro. A marca é a inclusão. É claro que a ousadia do programa e a ousadia do governador Tião Viana teria que ter como suporte um conjunto de outras forças vivas da própria iniciativa privada capazes de dar conta de todos os serviços. Nós tínhamos insuficiência em número de empresas e também nós temos insuficiências, às vezes, na própria execução do trabalho. Então foi um grande aprendizado. Nós estamos, nessa segunda etapa, tirando todas as lições de todos os problemas que enfrentamos para que a gente possa avançar do ponto de vista da qualidade, mas também da grande agilidade do ponto de vista da conclusão do programa. Rogério, os pobres foram empurrados para morar onde? Na beira dos córregos, nas periferias. Aqueles que juntaram um pouquinho de dinheiro foram até, digamos assim, enganados por donos de loteamento que vendiam lote prometendo infraestrutura, só entregava o lote. Nosso programa Ruas do Povo é voltado para essas pessoas. Nós estamos indo nos lugares mais distantes da nossa capital. As pessoas se emocionam quando esse programa passa na frente da sua casa. Portanto, essa é a marca do programa, da inclusão, de você estender a mão. Se a Prefeitura de Rio Branco, por exemplo, tivesse que fazer todas as ruas que o programa Ruas do Povo está fazendo hoje em Rio Branco, ela levaria 20 anos com a sua arrecadação. Então me responda Portanto, uma essa coisa, parceria presidente, entre o governo do Estado e a Prefeitura com o programa Ruas do Povo é o que garante a inclusão de centenas de famílias hoje excluídas. Pela cidade e escuto muita gente, as pessoas me param, vão conversar comigo. É evidente que isso aqui é uma experiência empírica, nenhum rigor científico. Mas elas me perguntam, ô Rogério, pergunte lá para o presidente do DEPASA, por que é que eles começam várias ruas e não terminam? Por que não fazer menos ruas simultaneamente, mas concluí-las, ao invés de abrir várias frentes e demorar? Porque são vários contratos e são vários bairros. Eu também ando bastante. E todo mundo quer que a sua rua seja a primeira. Quando você vai dentro do bairro e diz, olha, o programa vai chegar no seu bairro. A pessoa me pergunta quando é que vai chegar no bairro deles. Quando é que vai chegar na minha casa? Essa pergunta eu recebo todos os dias também. São várias frentes. E todas elas serão concluídas. Nós não podemos começar algo e deixar pela metade. Mas veja bem, você às vezes tem um contrato que o prazo de execução dele são 10 meses, por exemplo. Nós não temos 10 meses de verão num ano. Você tem no máximo 6 e olhe lá. Com essas mudanças do clima, nós estamos aí vivendo, às vezes, até os mais antigos estão errando do ponto de vista das previsões do nosso tempo. Portanto, você leva, às vezes, 2, 3 verões para você concluir uma grande etapa, uma grande obra, por exemplo, num bairro que tem uma grande extensão de ruas. Por exemplo, tem bairros que nós estamos fazendo 40 ruas. Isso leva tempo, isso faz um grande esforço, isso causa momentaneamente transtorno nas famílias, porque você vai fazer uma intervenção onde as pessoas já estão instaladas, onde as pessoas já têm uma convivência, onde às vezes tem aquele caminhozinho que ele já sabe chegar todo dia na sua casa e tem que entrar uma máquina e tirar todo aquele material. Aquilo mexe com a convivência das pessoas, tem que ter muito diálogo, muitas conversas, tem que ter muita interação da nossa equipe com os moradores. Nós assumimos na linha de frente desses diálogos. Nós não deixamos que as empresas fiquem conversando com os moradores. Uma equipe mesmo, nossa do DEPASA, que vai lá fazer o diálogo, conversar com as pessoas, ouvir as suas reclamações, que são muitas, porque o transtorno gera muita reclamação, mas o resultado é que quando a obra fica pronta, há uma realidade nova naquele bairro. Há um momento de alegria, há um momento, inclusive, de valorização das pessoas e até das suas propriedades. É incrível, Rogério, quando passa uma rua nova de um bairro desse. Com pouco tempo, chega o caminhão com tijolo. Falar em caminhão, esse limite de uso da via, presidente, que essa semana na Assembleia, semana passada, teve um debate e o grande questionamento era uma rua do povo que não passa carro. Como é que pode? Não, a rua do povo passa carro. Você não pode pegar. Aliás, a nossa BR, porque às vezes no calor do debate político as pessoas esquecem das coisas. A BR
tem limitação de carga. A BR, imagine uma rua intermediária num bairro que é feito para dar acesso às pessoas e aos carros de pequeno porte. Aí você vai meter uma caçamba truncada, carregada, é para destruir aquele pavimento. Se ela destrói na BR, imagine numa rua transversal. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão. O programa é para garantir o acesso, não é um programa para a gente fazer de uma rua de acessibilidade intermediária dentro de um bairro um lugar para andar com caçamba truncada. Isso não... Presidente, na primeira etapa do Ruas do Povo, algumas licitações foram colocadas sob suspeita, teve alguns problemas. Nessa segunda etapa, esse item também foi revisto? Veja bem, quando o programa se iniciou, nós tivemos uma corrida por parte de muitas empresas para querer prestar o serviço para o Estado. E às vezes, nós temos uma legislação que ela é contra a eficiência, ao invés de ser a favor. Porque prioriza o menor preço. Quando você tem uma legislação que prioriza o menor preço, não significa que aquele que vence pelo menor preço é aquele que vai fazer o melhor trabalho. Tem um barato que sai caro. Um barato que sai caro. Então você tem esse tipo de problema. Foram vários os contratos que foram cancelados. Foram várias as empresas que estão sendo punidas porque elas não honraram, não deram conta dos seus contratos. Com o tempo, o próprio mercado vai também disciplinando isso. Com o tempo, as coisas vão se ajeitando, vamos dizer assim. A experiência vai se impondo, a realidade vai se impondo. Algumas empresas que faziam, digamos, aquele mergulho nos preços, sem ter condições de executar, vão saindo do mercado e você vai tendo um certo equilíbrio. O fato hoje é que nós temos várias empresas prestando serviço ao programa Ruas do Povo, nós temos uma relação tensa, muitas vezes com várias dessas empresas, porque a gente está ali para fazer a fiscalização, para cobrar a qualidade do serviço no tempo que foi contratado. Mas acredito que nós estamos dando passos significativos para levar isso que é a coisa mais importante no programa Ruas do Povo. Inclusão dos mais pobres ao acesso ao pavimento, ao esgotamento sanitário e ao abastecimento de água. Muito bem, conversei aqui com o diretor-presidente do DEPASA, Edivaldo Magalhães. Muito obrigado, presidente, pela vinda. Eu que agradeço por essa oportunidade. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta, não saia daí.